O que você acha daquelas pessoas que demonstram ser muito arrogantes? Você conhece pessoas que se acham melhores do que as outras e desprezam aqueles que consideram inferiores? Você já parou para pensar se porventura você não age assim? Nas leituras de hoje, aprenderemos no exemplo de Jesus um verdadeiro caminho de humildade. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje leremos os capítulos 13, 14, 15 e 16. Gostaria de separar, dentre essa leitura maravilhosa do Evangelho de João, uma lição de humildade fantástica que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus. Já eram os últimos dias de Cristo antes da sua crucificação. A Bíblia então diz que era chegada a festa da Páscoa e, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a descrição que vem agora é uma grande demonstração de humildade. Jesus se levantou no meio da reunião, tirou a veste de cima, se cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive o de Judas Iscariotes, que iria lhe trair. Imagine Jesus lavando o pé de cada um deles, ele sem perceber, porque naquela época lavar os pés não é como hoje em dia. Lavar os pés era uma condição de um escravo, que você não dava mínimo para ele. Então você entrava numa casa, sentava ali, a pessoa botava uma bacia, o servo vinha, você não tem nem ideia de quem ele era, se era uma alma, parecia um lixo que estava ali. Jesus assume aquela figura que nos seus dias era a mais humilhante de todas. E ele diz, eu vou fazer isso. Pedro não aguentou. Pedro disse, jamais me lavarás os pés. Como uma coisa dessa, uma humilhação dessa para o meu mestre? E Jesus então lhe disse, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E então Pedro falou, então pode lavar, Senhor, pode lavar o corpo inteiro. É interessante que depois de Jesus ter lavado os pés de todos os seus discípulos, a Bíblia diz então que ele perguntou para eles, vocês compreendem o que eu fiz? E eles ficaram se entreolhando. E Jesus disse então, vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus, o Rei do Universo, tomou uma toalha e lavou os pés de seus discípulos. E às vezes, seres humanos pecadores, como eu e você, não querem se dar ao luxo de se humilhar a nada. Você já viu como a gente é arrogante? Como a gente arrota a nossa jactância? Nós não estamos suficientemente humilhados. Precisamos aprender com Jesus o caminho da humildade. Aquele que era o rei se fez como um de nós. Mas não se fez como um rei mundano, ele se fez como um escravo que lava os pés. Paulo diz que ele se fez servo, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus desceu todos os degraus da humilhação para nos trazer salvação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Porque Jesus fez isso, Deus o exaltou sobremaneira e colocou o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nome superior ao de Jesus, mas é exatamente aquele que mais se humilhou. Que você possa aprender esse caminho de humildade, que você possa aprender a servir as pessoas, que você possa aprender a teologia da toalha, ou seja, aprender a trabalhar com humildade, servindo aos seus irmãos, ao invés de se achar muito importante. A vida com Cristo começa com a vida de humildade, reconhecendo nossas fraquezas, nossas limitações, chorando os nossos pecados diante de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que você possa aprender a se humilhar. Essa história talvez você já conhecia, mas Jesus diz assim, ora, se você já sabe essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não adianta saber essa história que Jesus fez isso. É hora de colocar em prática tudo isso que você aprendeu. Que Deus abençoe sua vida e que as reflexões nesse dia te façam uma pessoa mais humilde. Que Deus te abençoe.